Mateus capítulo 5, nós vamos ler um trecho bastante conhecido. Na verdade é Mateus capítulo 6, versículos 9 ao 13. Antes de lermos a palavra do Senhor, vamos fazer aqui uma breve introdução, mas que vale muito a pena nós pararmos para refletir. Porque a oração, essa oração dominical, que a gente vai ler posteriormente, ela é muito conhecida. É uma oração que ela é recitada, né, a gente, na escola, né, nos lugares onde nós vamos, e ela tem uma profundidade que ela tão grande, assim como toda a palavra de Deus, que é uma reflexão para a nossa vida toda. Então, essa oração dominical, ela é muito importante, ela tem a sua validade, porque ela é base para a nossa vida. Vamos ler então. Mateus capítulo 6, versículos 9 ao 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Nós vemos aqui que há ensinos preciosos aqui. Nós ligados com o Senhor, nós ligados com o nosso próximo. Então a palavra de Deus, ela nos mostra isso. E antes de nós aprofundarmos esse texto aqui, vamos voltar um pouquinho na história. Como que se deu isso aqui? Esse aqui é o Sermão do Monte. E Mateus capítulo 5 fala o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se. Aproximando-se eles, dele os seus discípulos, e começou a ensiná-los, dizendo: olha aqui, que a palavra do Senhor nos fala. Jesus viu as multidões, subiu ao monte. A gente sabe que não é fácil subir ao monte, né? Dependendo do lugar, né? Dependendo do lugar, não é fácil subir. Tem outros que são mais fáceis. Por exemplo, para subir o Pico da Bandeira é um pouco complicado, porque tem que ter um sapatinho, né, mais confortável para subir, por conta das pedras e tudo mais. Então o Senhor Jesus Cristo levou, aí aquela multidão estava ali. Subiu ao monte e assentou-se. Então ali assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos e começou a ensiná-los. Imagine o Senhor Jesus Cristo convivendo com toda aquela multidão desesperada, aquela multidão faminta, aquela multidão sedenta por respostas. E ele assentou-se com os discípulos ali. Os discípulos o seguiam. Agora é uma pergunta: você faz parte da multidão ou faz parte dos discípulos do Senhor Jesus Cristo? Aquele que segue ele. Para seguir o Senhor Jesus Cristo é necessário aceitá-lo ele como único e eterno Salvador. Essa é a primeira pergunta que nós fazemos essa noite. Porque aqui, as multidões subiram ao monte, mas os discípulos aproximaram. O Senhor Jesus Cristo, muitos estão em busca dele, atrás de alguma coisa que ele oferece exteriormente, algumas bênçãos que ele oferece, alguns benefícios que ele oferece, mas não buscam a pessoa dele. Nós acabamos de cantar, os irmãos aqui comentaram sobre a questão do reino de Deus, a questão de ver o Senhor Jesus Cristo. Então, essa é uma pergunta: atrás de que a humanidade está no Senhor Jesus Cristo? Atrás de apenas as coisas periféricas, as coisas que passam, as coisas que se vão, ou as coisas eternas, aquilo que é eterno? Nós precisamos pensar, refletir muito sobre isso, porque há uma busca por Ele, mas por aquilo que Ele apenas faz, mas não apenas pelo que Ele é. A importância da sua morte na cruz, a importância da sua ressurreição, a importância dele ser o seu Senhor, dele ser o seu Salvador, dele ser o seu guia, dele ser o seu protetor. Aqui agora nós vamos direto, para o capítulo 6. E a Bíblia é a palavra de Deus.
nos traz, vamos ler aqui o versículo daqui a pouquinho, vamos comentar, mas eu acabei voltando aqui um pouquinho no texto. A Bíblia é a palavra de Deus e nos traz ensinamentos para a vida eterna. As pessoas podem se perguntar: qual é o caminho mais correto? A quem devo buscar direção para uma vida melhor de paz? Talvez possa encontrar manuais que revelam suposta felicidade, mas fora do Senhor Jesus não há felicidade. Essa é a busca que nós comentamos anteriormente. Qual o caminho mais correto? Onde eu devo seguir? O que eu devo fazer? Como eu devo buscar a paz para o meu coração? Como eu devo buscar a verdadeira felicidade? São perguntas que a humanidade se faz. As pessoas se fazem. Gente, como é que eu faço? A pessoa lá tem paz e não tem. Ele tem isso e não tem. Ele tem aquilo e não tem. Como é que eu faço? Então a humanidade está buscando. Hoje nós vivemos essa questão social do nosso país e também do mundo. As pessoas buscando soluções em muitas coisas, não conseguindo encontrar. E a resposta está aqui, no Senhor Jesus Cristo. Ele é a resposta para qualquer situação. O Senhor Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, ele fez diversos ensinamentos, sendo o destaque aqui agora, esse versículo do capítulo 6. São ensinamentos preciosos e que valem para a nossa vida eterna. Não somente para essa vida, mas para a vida vindoura. Então, como está o seu coração hoje? O seu coração está preparado para a vida eterna? Ou, eu vou me preocupar com isso, depois amanhã eu procuro, agora não vou, isso aí para mim não me interessa agora, quero viver minha vida. E a humanidade é assim, vive assim, amanhã, depois da manhã, só adiando aquilo que é mais importante, que é a salvação em Cristo. E aqui nós começamos no versículo 9. Portanto, vos orareis assim: Pai nosso. Existe hoje com essa questão de eleição, existe uma expressão chamada fake news, que é notícia falsa. Então há várias notícias, então os repórteres sempre estão checando o que é verdade, o que é mentira, o que é verdade, o que é mentira, por quanto está se apresentando. Aqui agora está desvendando uma notícia falsa, um fake news que vem se produzindo há muito tempo, que é o famoso: todos são filhos de Deus. Essa é a notícia falsa que o inimigo tem colocado. Não, não se preocupa não, depois vai salvar todo mundo, depois vai resolver isso tudo. Mas aqui está falando, quando você dirige para fazer essa oração, Pai, quem chama de Pai é quem? Filho. Então está aqui a resposta. Quem aceita Jesus Cristo como Salvador, tem o Senhor Deus como Pai. Então, Pai nosso que estás no céu. Pai é uma expressão muito forte. Por quê? Se você não é filho de Deus, você ainda não pode chamá-lo de Pai. Mas você é criatura dele. Mas a partir do momento que você recebe ele como único eterno Salvador, o que ele é para você? Pai. Pai nosso. Então você que não tem a Cristo como Salvador, pense nisso também. Comece a pensar. Ele nos ensina a dirigirmos ao Pai, mas todos podem chamar o Senhor Deus de Pai? Aqui está a parte fundamental da oração, pois só quem recebe o Senhor Jesus Cristo no seu coração pode chamá-lo de Pai. João 3,16, versículo da Bíblia Sagrada, nos fala o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, por que Deus amou o mundo? Ele amou o mundo de tal maneira, uma maneira que nós não conseguimos explicar. Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, por que motivo ele ia falar o seguinte: no final todo mundo vai ser salvo? Não tem motivo, porque ele deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário. Essa é a diferença. Aqui está a grande diferença. Ele é o que ele fez. Ele deu o seu único filho, mas o Senhor Jesus Cristo fez voluntariamente. Ele não fez obrigado. Pai, tudo bem, vou até atender aquele negócio que a gente faz. Pai, posso até ir, mas eu estou com vontade de ficar, não quero fazer isso não.
aquele pessoal lá é enganoso, aquele pessoal lá é corrupto, aquele pessoal lá não vai ligar para mim, não vai ligar para o Senhor, não vai dar confiança para mim, e eu não vou fazer isso não. Pelo contrário, ele veio voluntariamente. Ele se deu por nós. Então, essa é a diferença. A diferença do Pai e do Filho, da obediência, da ligação, da harmonia. A música, quando nós cantamos ela de maneira destoada, ela fica feia. Mas quando nós cantamos de maneira harmônica, ela fica bonita. Então, a harmonia do nosso Deus, ela é perfeita. Mas, ela é perfeita, melhor do que qualquer música que nós cantamos. E agora, nesse versículo em João 3,16, isso é por meio da fé. Lá em Romanos 5, Romanos 5:1 fala o seguinte, ó: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como obter a verdadeira paz? Em Deus. Por meio de quem? Do Senhor Jesus Cristo. E nós somos justos? Não somos justos. A justiça não é nossa. Nós não somos justos. Nós somos justificados por meio da fé. Então, nós somos justos através de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o sol da justiça. Ele é o sol da justiça. Hoje Ele se revela através da sua palavra aqui. Ele está revelando. O Espírito Santo está atuando. Mas, lá no futuro, pode ser bem próximo, Ele vai buscar a sua igreja. Ele vai manifestar e cumprir as Escrituras. Agora continua cumprindo as Escrituras. Nesse momento, é um momento solene, sublime, em que você tem a oportunidade de receber a Cristo como Salvador. Pode ser para você, às vezes, um domingo qualquer. Não, faz um domingo, vou levantar amanhã, vou fazer minhas atividades normais, né? Cada um tem a sua, né? Vou trabalhar, vou estudar, né? Vou ajudar a minha família. Cada um tem a sua atividade. Nós temos os nossos planos, mas nós não sabemos qual é o nosso futuro, o que nos reserva o amanhã. Então, o hoje, o agora, ele é essencial para a sua vida. O essencial de você receber a Cristo como Salvador. Então, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E em 1 João capítulo 3, versículo 1, nos fala o seguinte: vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e somos mesmos filhos de Deus. O mundo não nos conhece porque não o conheceu. Olha, vede quão grande amor nos concedeu o Pai. Ele concedeu um amor por meio de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Que fôssemos chamados filhos de Deus. Nós temos, assim, na nossa vida, algumas coisas que são bem peculiares, particulares. Olha, quando a gente atinge tal coisa, nós estamos satisfeitos. Eu fiz, eu consegui. A minha família tem tal nome, isso, aquilo, outro, né? São muitas coisas. E o maior privilégio que nós temos é ser chamados filhos de Deus. Ser filho de Deus é o maior privilégio desse mundo. Por quê? Nós somos filhos daquele que criou todas as coisas, daquele que fez todas as coisas, daquele que entristeceu com o pecado da humanidade, mas ao mesmo tempo ofereceu a vida eterna, ofereceu o resgate. Ele se entristeceu, mas ele teve misericórdia, ele tem misericórdia da humanidade. E essa misericórdia está estendida aqui. O mensageiro, o próprio nome diz, ele é apenas um mensageiro. Mas a mensagem, ela tem poder e glória. Ela é que faz com que você se converta. Não é o mensageiro, não é as palavras do mensageiro, não é a forma de expressão do mensageiro, mas é a mensagem do Senhor que está indo no seu coração através do Espírito Santo. A igreja, ela faz o quê? Proclama a mensagem. Então, tudo isso, tudo que está acontecendo aqui, nesse entorno, os louvores, né, os cânticos, né, a mensagem, é o quê? Para a glória do Senhor e para que você seja despertado.
seja aquele que não recebeu a Cristo como Salvador, receba, seja aquele que já tem a Cristo como Salvador, que receba um ano de vida e que toque a sua vida para frente, mas não deixa de olhar para o Senhor Jesus Cristo, coloque Ele como centro. E aqui no versículo 9, também, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Por quê? Ele é santo, não tem pecado, Ele é perfeito. A perfeição está nele. Não existe outro perfeito. Não existe outro caminho a não ser o Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo nos ensinando aqui a fazer o quê? Dirigir aquele que nos protege, aquele que nos livra, aquele que tem poder. Poder para salvar uma alma, poder para resgatar uma alma, poder para libertar, tirar o homem do inferno e colocar ele na glória celestial. Ele é santo. Significa o quê? Soberania. Ele é soberano sobre a terra, sobre os céus. Nós cantamos esse hino, Tu és soberano. E aqui, continuando a leitura. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É importante que o reino de Deus venha até nós. Esse reino precioso, poderoso. O reino de Deus significa o quê? Graça, misericórdia, justiça, paz. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino que Ele oferece para o ser humano. Reinar com Ele significa isso. Reinar com corrupção do mundo significa o quê? Coisas passageiras, coisas periféricas, coisas que hoje a pessoa está com uma suposta felicidade, mas amanhã se frustra porque aquilo ali decepcionou, a pessoa decepcionou, ou o sistema decepcionou. Mas o reino de Deus é perfeito. Esse é o reino que nós devemos buscar. Nós devemos ser reinados por Ele, obedecer a sua voz, cumprir a sua vontade, ter obediência. Lá, a gente olhar para o Salmo 119, nós vamos ver o clássico da Bíblia ali, como que é a palavra de Deus e como nós devemos referenciar a palavra de Deus. E ao reverenciar a palavra de Deus, entender ela, nós vamos estar reverenciando automaticamente o nosso Deus. Porque Ele, a palavra de Deus é dele. Então são os ensinos para a nossa vida. A palavra de Deus, às vezes, ela é ridicularizada, ela é feita de piada. Um livro, um papel dá qualquer coisa. É um livro que foi escrito por homens, mas inspirados por Deus. É um livro que, isso aqui é para o passado, isso fica para o fulano, para mim não serve. Adota outro tipo de coisa. Mas a palavra de Deus é eterna. E aqui, seja feita a vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana. Nós não precisamos de colocar o nosso Deus na parede e falar, Deus faz isso, você é obrigado a fazer isso, faz isso. Ele não. Nós devemos fazer o quê? Obedecer, seguir. E agora no versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós, a cada dia que abrimos nossa geladeira, ou fogão, ou temos o dinheiro para comprar algo no supermercado, nós sabemos que é a providência do nosso Deus. Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo lidou com uma situação com pães e peixes de um jovem, de uma multidão para alimentar, mas o que ele fez? Deu graças. Ele não olhou para aquela quantidade, mas deu graças. E essa graça que ele deu, alimentou uma multidão. Assim ele faz conosco. Essa graça que ele dá, essa graça que nós damos, essa palavra aqui, ela alimenta uma multidão faminta, sedenta, buscando a paz. E aqui agora nós vemos falar do alimento material. Às vezes nós temos um alimento em casa, nós temos, Senhor Deus, está muito pobre isso. Olha aqui, isso aqui não, estou cansado de comer isso. Todo dia é quase que a mesma coisa. Olha, meu Deus, isso aqui, eu não conformo com isso. E a gente questionando, não, mas nós temos aí muito pouco, fulano tem ou não tem, ele tem ou não tem, eu quero ter o que ele tem. Mas nós não olhamos para a profundidade da graça, da misericórdia de Deus que a cada dia Ele nos dá. Ele nos dá o alimento material, Ele nos dá o alimento espiritual. Às vezes a gente é difícil, a gente vê, tem pessoas que não podem, nem tem dinheiro, não podem comer aquilo que nós podemos comer. Às vezes nós queremos tomar algo e nós não podemos fazer por conta, às vezes, até da própria saúde. Uma vez eu estava no hospital, depois da cirurgia, minha boca seca de água, mas eu não podia tomar.
Imagine quantas pessoas não podem saborear o alimento. E também eu recebi umas fotos e um relato de um pastor lá da igreja de Pacaraima, em Rondônia, Roraima, onde eles abrigaram os venezuelanos. E ele mandou uma foto para mim, pena que eu não consegui trazer essa foto, uma foto de algumas crianças comendo. Uma foto que parece normal, parece comum, corriqueira do dia a dia, um prato, crianças comendo alguma coisa, mas o contexto daquela foto é tão triste, tão doloroso, que a gente aquilo dói o coração da gente, aquilo não deixa a gente quieto, porque aquelas pessoas estão andando quilômetros e quilômetros, estão andando dias e dias buscando alimento. Eu não estou aqui falando de política, de religião, falando de regime, né? Também nós não estamos falando de religião, regime A, B ou C, estamos falando daquelas vidas que estão ali buscando alguma coisa para comer, aquelas vidas buscando algo para beber. E nós temos, e Deus tem nos dado dia a dia esse alimento. Pão de cada dia nos dá hoje, Ele nos dá dia a dia. Aquele povo no deserto reclamando, e o Senhor dava a provisão para aquele povo. E assim Ele faz. Nós também somos reclamões, somos empurrados, né? Mas nós devemos pensar o quanto o nosso Deus tem nos dado. E essas vidas que estão lá, vindo da Venezuela para o Brasil, ou para a Colômbia, ou para outros países, eles estão em busca de comida, estão em busca de abrigo, estão em busca de conforto, que a gente às vezes tem na nossa casa, tem no nosso dia a dia, mas a gente despreza. Acha que é tão comum, tão corriqueiro, mas eles não, eles estão em busca daquilo, aquele algo, que a gente considera migalha, mas para eles é vida. Então nós devemos parar e pensar nesse versículo aqui, porque quem provê o pão de cada dia é o nosso Deus. Ele é o nosso Pai, Ele é santo, Ele provê o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É muito importante, porque essa relação nossa com o nosso Deus e nossa com o nosso próximo é algo que é comum no nosso dia a dia. Nós vemos aqui, nosso irmão estava citando aqui questão de raiva, de ódio, né? Estava comentando aqui um pouco, né? E a gente para pensar nesse versículo, o quanto o perdão é importante e essencial para a nossa vida. O perdão ele é tão importante, tão essencial, porque para entrar no reino de Deus, nós precisamos dele. Nós precisamos pedir perdão dos nossos pecados e receber a Cristo como Salvador. Senão não entramos. Precisamos nos humilhar, pedir perdão. E a humanidade também precisa de entender que o relacionamento com o próximo também, ele é necessário perdão. O perdão liberta, o perdão cura, o perdão faz nós pessoas melhores no nosso dia a dia. A gente viver rancoroso, triste, né, brigado, isso é muito ruim, isso é péssimo para a nossa vida, para a nossa saúde, para a nossa mente. Mas o perdão, ele é comum na vida do crente, da vida do cristão. O perdão é comum, porque ele entende, porque eu fui perdoado do Senhor Jesus Cristo, e eu também devo perdoar o meu próximo. Ele falou o seguinte: perdoa, porque você não sabe o que faz. O Senhor Jesus Cristo falou isso lá na cruz do Calvário, naquele episódio tão doloroso, tão triste, mas tão singelo para a nossa vida. Ele significa vida, morte que significa vida, dor que significa paz. Por quê? Aquela morte do Calvário, ali foi um momento tão doloroso para ele, mas ele não pensava na dor, ele pensava em todos nós. Ele pensava em todo aquele que ia crer nele. Todo aquele que crê nele tem a vida eterna, através do Senhor Jesus Cristo. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. É importante também que nós acabamos de cantar sobre o último hino aqui, falando sobre essa questão da vida, da retidão nossa. E Ele nos protege, Ele nos livra de todo mal, Ele nos guarda. A Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que os teme e os livra. Então Ele manda anjos para nos proteger. Ele usa de toda a sua estrutura celestial para nos guardar. Então você que não tem a Cristo como Salvador, pense nisso. Saiba que ao entrar no reino de Deus, olha o Pai que você terá.
Olha o Pai que você tem. Até agora você é criatura. Eu sou criatura de Deus, estou satisfeito, estou acomodado. Mas ser criatura de Deus significa estar morto nos seus delitos e pecados, porque a própria Bíblia diz que aquele que não tem Cristo está morto nos seus delitos e pecados. Mas Ele deu vida, e Ele dá vida. Além do fôlego de vida que o Senhor Deus dá para o ser humano, tira, Ele dá vida através do seu Filho. Olha a importância disso. Olha como Ele faz. Olha o que Ele quer. Qual é o propósito que Ele tem para a humanidade. É esse. Então nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa oração base, modelo, ela nos faz o quê? A humilhar perante o nosso Deus, através do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso mediador, e pedir isso a Ele: Senhor, me ajuda em tal situação, eu preciso disso. Essa oração é a base para isso. E agora, para encerrarmos: porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. E essa oração, esse finalzinho aqui, ele demonstra o poder de Deus, o reino dele e a glória dele, e o quanto ela vai durar. O reino do ser humano, ele dura 10, 15 anos, 20 anos. Vamos pegar a Bíblia do Velho Testamento. Quantos reis passaram no Velho Testamento? Passou um rei, surgiu outro. Passou outro rei, surgiu outro. Passou outro rei, surgiu outro. Vamos pegar a nossa história próxima. O imperador mudou o regime e assim foi. Passou o presidente, entrou o presidente e assim continua. O reino do mundo, ele é assim. Ele passa de um para outro, de um para outro, mas o reino de Deus é eterno. Eterno e perfeito. Essa perfeição significa vida eterna. E você que não refletiu ou já refletiu acerca da sua vida, do que fará no futuro, não vale a pena sair daqui sem aceitar Cristo. Não fala assim: amanhã eu faço isso porque hoje eu estou muito ocupado, minha mente está ocupada, eu tenho umas coisas para fazer, tenho uns negócios para resolver. A gente tem muito isso, né? Tudo nosso a gente dá uma adiada, não, tem muita coisa para resolver. Tinha um certo homem que ele também tinha muitas atividades, era um homem rico, era um homem que tinha muitos bens, e falou assim, né? E pensou que foi adiando a situação. E o Senhor perguntou para ele: louco, essa noite pedirei a sua alma. Para quem será? Com quem você estará? Né? Falando no versículo, ele fala de forma direta, mas aqui falando assim: para quem será a sua alma? Então essa é uma pergunta que não pode ficar sem resposta. Você tem que responder aqui. Porque aqui é o lugar que você tem que responder. Porque a partir do momento que você partir para a eternidade, não tem mais como fazer. Aí o rico falou com Lázaro assim: Lázaro, molha a ponta do seu dedo, pede para molhar lá. Ele queria água, um pouquinho de água, e não tinha condição. E eu volto na mesma situação. Gente, ficar com a boca seca, querendo água, é muito ruim. É muito ruim, a nossa boca fica seca. Fica seca, querendo água. E aquilo causa desidratação, a gente fica desidratado. Imagine, esse homem lá no inferno, vendo tudo isso, acompanhando tudo isso, pedindo, clamando. Não queira isso para a sua vida. Não queira isso para a sua vida, não. Receba a Cristo como Salvador e tenha a vida eterna. E a igreja não vai chegar aqui e falar assim: lava minhas mãos porque o Evangelho já foi pregado, agora você pode ir para a sua casa. Não. A igreja se entristece quando uma alma rejeita Cristo. E a Bíblia fala que há festa no céu quando o pecador se arrepende. Então, se você quer uma festa gloriosa, maravilhosa, especial, que nenhuma casa de eventos pode dar, nenhum lugar pode dar, é a festa do céu. Então, queira isso para a sua vida. Receba Cristo como Salvador. Amém.